Começa agora. Diário Econômico Original. Uma parceria entre o Banco Original e o Canal Rural, com uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Bom dia, hoje é dia 23 de dezembro de 2022 e esse é o seu Diário Econômico Original. Dia bem negativo para os principais ativos de risco lá de fora ontem. As ações em Wall Street tiveram quedas acentuadas. O S&P 500, por exemplo, caiu 1,5% no fechamento, mas no pior momento chegou a bater 3% de queda. A gente viu também praticamente todas as commodities no vermelho, e mesmo com isso, e com a moeda americana avançando sobre as demais desenvolvidas, as moedas de países emergentes tiveram um dia ok contra o dólar. Foi a principal exceção nesse dia de bolsas e commodities caindo. O real, por exemplo, melhorou para 5,18, é a terceira sessão seguida de valorização da nossa moeda, e o Ibovespa conseguiu sustentar um suado 0-0. As notícias são meio desencontradas. De um lado, a Bloomberg diz que a China estuda novas medidas de relaxamento das restrições contra a Covid. A ideia agora é que os viajantes não precisem mais ficar isolados por alguns dias a partir de janeiro. Do outro lado, uma rodada de dados econômicos positivos nos Estados Unidos fez, na verdade, o mercado aumentar marginalmente os juros implícitos para as próximas decisões do Fed e a piorarem. O principal destaque foram os pedidos de auxílio-desemprego, que vieram abaixo do esperado. Os ativos não têm gostado quando o mercado de trabalho americano não dá sinais mais claros de resfriamento, basicamente por sugerir salários e inflação mais resistentes, o que pode empurrar o Fed a bater mais forte na economia via juros mais altos. Fora isso, surpreendeu também o fato do PIB do terceiro trimestre americano ter sido revisado de novo para cima. Eu não sei se todo mundo sabe, mas os Estados Unidos divulgam sempre 3 estimativas do PIB de um certo período. E geralmente a terceira vez tem mudanças muito marginais quando comparados com a segunda divulgação. É muito mais entre a primeira e a segunda divulgação que a gente vê maiores surpresas. Só que ontem a revisão para cima no crescimento veio justamente nessa terceira leitura e acabou reforçando aquela afirmação do Fed de que a economia real americana está forte o suficiente para suportar uma política monetária restritiva e por um período longo de tempo. Bom, fora tudo isso, tem também a questão dos volumes de negociação, que são normalmente baixos com as férias que estão em pleno andamento, o que acaba também exagerando as flutuações dos mercados. Por aqui eu tenho algumas suspeitas sobre o que blindou os nossos mercados contra esse externo mais azedo. Eu já falei de bolsa, já falei do câmbio, mas o grande destaque foram os juros futuros, que chegaram a melhorar de 15 a 20 pontos. Diz o G1 que o BNDES vai ficar subordinado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, que vai ser comandado pelo vice-Geraldo Alckmin. E aí, se confirmar essa estrutura, talvez ela reforce aquela ideia de que o velho BNDES não vai voltar, já que o mercado gosta de ver no Alckmin uma figura menos desenvolvimentista, intervencionista, etc. Outro suspeito de sempre são os posicionamentos dos investidores antes do IPCA 15, que sai daqui a pouco, às 9 horas da manhã. Só que como o movimento dos juros foi mais nos vencimentos mais longos, faz menos sentido essa explicação. Enfim, para essa inflação, o consenso estima uma alta de 0,54%, mas nós aqui no original a gente chega em 0,43%, um número menor. É um mês mais incerto de projetar, porque deve concentrar alimentos subindo, que é um item que é sempre mais difícil de projetar, contra os descontos da Black Friday, que também são complicados de se acompanhar. Veremos. Agora falando sobre os nomes dos novos secretários da Fazenda que o Haddad divulgou ontem, sinceramente eu tenho poucas informações sobre eles. Um ponto positivo me parece ser o fato de ter funcionários de carreira, que seriam conhecedores dos meandros das finanças públicas. Já o lado negativo ainda é a falta de pluralidade de visão econômica. Tirando esses nomes mais técnicos que eu falei, até agora é uma frente ampla de heterodoxos na economia, digamos assim. Bom, e para finalizar, eu me despeço de vocês, mas só até meio de janeiro, pessoal. Não se desesperem. Tá na hora de eu tirar férias, descansar a cabeça e essa voz que vos fala todo dia para chegar zerado nesse 2023 que mal chegou, mas o país já começa devendo mais.
Mas olha, o podcast só dá uma pausa nessa última semana de dezembro. Logo na largada do ano, o Eduardo Vilarim, do time de economistas, comanda as análises por aqui com vocês. Boas festas, um ótimo início de ano e sorte sempre. Você ouviu Diário Econômico Original, uma parceria entre o Banco Original e o Canal Rural, com uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.